Ok. Pastor Márcio Xisto, por gentileza. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém? Estou muito feliz, é uma honra de estar aqui ministrando a palavra. E depois de um louvor desse, é uma honra de verdade. Quem eu era antes, o que aconteceu com a minha vida antes, estar aqui ministrando a palavra, para mim é um privilégio enorme. Deus, Ele nos surpreende. E eu quero declarar isso na sua vida. Ele vai te surpreender ainda, Ele vai te levar a lugares que você ainda nunca imaginou chegar. Amém? Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para continuar ela. E é isso que Ele vai fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Tem algum apaixonado por Jesus aqui? Glória a Deus. Amém. Então essa palavra vai ser para você que é apaixonado por Jesus, para nós. Eu tenho certeza que o Espírito Santo hoje vai intensificar então essa paixão por Jesus na sua vida. Amém? Essa palavra também é para você que também já teve um tempo uma paixão por Jesus. Você já se apaixonou por Ele um tempo. Você já viveu intensamente por Ele. Mas essa paixão se esfriou por algum motivo. Por algum tempo ela se esfriou. E o Espírito Santo, Ele te trouxe aqui nessa noite para trazer de volta, para resgatar essa paixão por nosso Deus maravilhoso. Amém? Essa palavra também é para você que está aqui talvez pela primeira vez, você que quer conhecer esse amor de Jesus. Talvez você veio aqui na igreja para saber quem é esse Jesus. Eu quero declarar na sua vida que o Espírito Santo, Ele vai te levar a mergulhar nesse mar de amor que é Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler uma palavra que está em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. O que eu vou falar aqui, o que eu vou ministrar aqui, é algo que o Espírito Santo tem feito aqui na nossa igreja, nos nossos corações. Hoje de manhã o apóstolo, sem saber, ele começou a falar o versículo e o tema que eu ia ministrar. A gente tem visto nos cultos anteriores, falando sobre essa paixão por Jesus, ser mais apaixonado por Ele. Nas nossas orações, nós temos pedido isso a Ele. E eu tenho certeza que Deus está nos levando a esse novo ciclo, novo nível, amém? Olha só, esse versículo de Deuteronômio, Deus está nos dando uma direção, Ele está nos dando uma ordem. E quem segue essa ordem se dá bem. Vamos ler com a gente. Vamos lá, do 1 ao 5. Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, o teu Deus, mandou ensinar-te, para que cumpras na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor, o teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que ordeno a ti, e a teus filhos, a teus netos, e todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e cuida de pô-los em prática, para que te vá bem, e muito te multipliques na terra, e que manam leite e mel, como disse o Senhor, o teu Deus, dos teus pais. Então ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, Ele é o único Senhor. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Amém? Esse versículo, Deus, Ele começa a dar uma ordem para o povo de Israel, e nós conseguimos ver também Jesus testificando esse versículo em, deixa eu ver aqui, Marcos, capítulo 12, versículo 28, o menino ali vai por lá, esqueci o nome dele, vai colocar lá para a gente ver.
Jesus então ele está confirmando o que Deus, o próprio Deus, falou para o povo de Israel em Deuteronômio. Deus ele está nos dando uma ordem: me ame. Essa é a ordem do Senhor para mim e para você. Me ame de todo o seu coração. E quando nós vemos Deus falando isso, dando essa ordem, esse mandamento, é até meio estranho. Parece que Deus ele está forçando algo para a gente, né? Nós temos o livre-arbítrio, amém? Nós temos. Então Deus ele dá uma ordem porque Ele é tão bom. Deus ele é tão bom que Ele cuida de nós. Ele se preocupa tanto com nós que Ele diz: se você não me amar, eu te dou essa ordem, porque se você não me amar de todo o seu coração, alguma coisa nessa terra você vai amar. Se você não me amar de todo o seu coração, você vai dar espaço, eu e você, nós vamos dar espaço para alguma coisa desse mundo entrar no nosso coração. Então Deus ele é maravilhoso. Essa ordem que Ele dá é para o nosso bem. Nós devemos amar a Ele. Amém? Glória a Deus. Então, quando eu estou completamente apaixonado por nosso Deus, por Ele, eu não dou espaço, por exemplo, para ansiedade. Quando eu estou completamente apaixonado por Ele, eu não dou espaço para tristeza, por mais que ela venha, e haverá os dias maus. Mas eu não dou espaço para ela, porque quando eu olho para o meu Deus, Ele vem como um bálsamo, e transborda o meu coração de novo, não deixando espaço para mais nada. Amém? Glória a Deus. E nos últimos dias da nossa vida, sei lá quanto tempo vai durar mais, a palavra de Deus diz que o amor de muitos vai se esfriar. Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. Fala assim, ó: devido ao aumento da maldade desse mundo, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Amém? Então nos últimos dias, vai dar para a gente saber, ter uma comparação daquele cristão que é um cristão autêntico, apaixonado por Jesus, e aquele que é apenas um evangélico, aquele que é apenas um seguidor de Jesus. Aqui então Deus ele dá 4 passos, Ele dá uma sequência para a gente: amar Ele de todo o coração, todos os nossos sentimentos, as nossas emoções, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Aqui Ele dá uma sequência, e primeiro Ele começa com o coração, porque muitas pessoas às vezes amam a Deus, mas com toda a sua força, e não amam com o coração. A gente pode falar aqui de Pedro. Pedro foi um cara que amava o Senhor Jesus, mas no final ele demonstrou que ele amava com toda a sua força. Ele poderia amar sim, mas no final de tudo, Jesus no jardim do Getsêmani, para ser crucificado, o que aconteceu, vocês sabem. O soldado Malco veio até Jesus para prender ele, e Pedro arrancou a sua espada e cortou a orelha de Malco. Essa situação, a gente consegue ver que Pedro ele amava a Deus, mas com toda a sua força, porque no final de tudo, Jesus mesmo falou: Pedro, Pedro, essa noite mesmo você vai me negar 3 vezes. E aí você sabe tudo o que aconteceu. Jesus acabou sendo crucificado. Pedro ficou totalmente frustrado, porque na cabeça dele, com certeza ele pensava: nossa, eu achava que eu amava Jesus, ao ponto de morrer por Ele. E a pergunta que eu faço é: será que nós estamos amando ao Senhor a ponto de morrer por Ele? Porque muitas vezes, como eu disse, as pessoas podem amar o Senhor com toda a sua força, lutar por Ele, lutar pelo reino, mas não tem um entendimento da palavra de Deus, não tem um entendimento do reino de Deus, do amor do Senhor. Muitas pessoas até têm entendimento, existem grandes teólogos, mas esses teólogos têm muito entendimento, mas não têm sentimento, não sente nada.
E muitas pessoas até sentem algo, mas o seu sentimento, uma parte dele, está nas coisas desse mundo. Então Deus é tão perfeito que Ele fala, vamos começar na sequência. Primeiro, eu preciso mudar o coração de vocês. Deus, Ele precisa mudar o meu coração e o seu coração, e é nessa noite que Ele vai fazer isso. Amém? Para a gente chamar Ele nessa sequência, Ele precisa primeiro mudar o nosso coração. Ezequiel, capítulo 36, o versículo 26, fala isso. Olha só. Eu vou te dar um novo coração. Eu porei dentro de vocês um novo espírito. E tirarei da vossa carne um coração de pedra. E eu te darei um novo coração. Deus precisa me dar um novo coração. Aí sim eu começo a sentir Ele. Aí sim eu começo a ter prazer em buscar o Senhor. E esse coração, a gente sabe que é o mais importante órgão do ser humano. É ou não é? É ele que pulsa todo o sangue para o nosso corpo. E eu vejo que o nosso coração precisa ser assim por Jesus. Pulsar por Ele mesmo, bater bem forte por amor a Ele. É como, sei lá, um amor de adolescente. Um amor de adolescente, sei lá, eu falo do meu testemunho. Eu e a Patrícia, quando eu conheci a Patrícia, meu coração batia tão forte assim, e quando ela vinha conversar, eu ficava com vergonha de falar com ela e tal, chegava a gaguejar, e ela, nossa, você é gago? Você parece que está falando comigo, está gaguejando, e eu, nossa, meu, né, aqui. Amar Jesus de todo o coração, é passar vergonha por Jesus, é fazer loucura por Ele. Uma vez o Ailton mandou uma telemensagem para a Di. Olha lá, todo mundo já sabe disso. A Di passou a maior vergonha da vida dela, até hoje a gente zoa ela. Mas para o Ailton foi muito gostoso fazer isso. Foi o amor dele por ela, um amor sincero. E para ele passar vergonha por ela não dá nada. Nós temos que passar vergonha por Jesus, porque Ele fez isso, por Deus. É ou não é? Jesus estava pregando nas praças aqui, de repente Ele tinha que sair correndo, porque senão os caras iam pegar Ele, ia matar Ele ali mesmo. Jesus curava um aqui, orava por outro ali, saía fora, porque tinha os fariseus, as pessoas que não gostavam dEle, julgavam Ele. Jesus passou vergonha, por amor ao Pai. Então amar a Deus é dar tudo de nós a Ele. Eu preciso dar tudo de mim a Deus. Amar a Deus não é só vir à igreja, como o Du falou, e cantar da boca para fora. Amar a Deus exige atitude. Eu não posso falar que eu amo a Patrícia, eu te amo, Patrícia, te amo, amor, mas eu não ter atitudes que demonstrem o meu amor por ela. Nós temos que demonstrar esse amor. Olha só, 1 João capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Nós temos que amar o Senhor em ação, em atitude e em verdade. Marcos capítulo 8, versículo 34, outro versículo também. Então ele chamou a multidão, Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Todo mundo conhece esse versículo. E esse versículo fala de renúncia. Todos os dias, eu e você precisamos renunciar ao nosso próprio eu, o nosso comodismo, a nossa vontade de ficar na frente da TV lá, o conforto da nossa casa, sei lá, alguma renúncia nós temos que fazer, renúncia do pecado. Nós temos que renunciar a algo por Jesus e carregar a nossa cruz. E o que significa carregar a cruz? Muitas pessoas entendem que carregar a cruz é carregar o fardo dessa vida,
É ficar com falta de dinheiro. Nossa, tô numa crise financeira, tô carregando a minha cruz. Ou alguma situação da vida dela. Aí ela diz, não, eu estou carregando a minha cruz. Mas não, esse versículo quer dizer, eu preciso renunciar a algo pelo reino de Deus. E no contexto da caminhada de Jesus, aí sim eu carrego minha cruz. Jesus carregou a cruz por quê? Jesus orava pelos enfermos. Jesus pregava a palavra todos os dias. Jesus renunciava o seu eu, jejuando e orando nos montes. Jesus renunciava o seu eu e orava pelos cegos e eles eram curados. Aí sim, depois de todo esse contexto, Jesus carregou a sua cruz. Então nós precisamos carregar a nossa cruz, mas agradando o coração do Pai, tendo atitudes por Ele. Lucas capítulo 14, versículo 33. 14:33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Jesus dizendo que se nós não tivermos uma vida de renúncia todos os dias, nós não servimos para nada. Se nós viermos à igreja, adorarmos ao Senhor e participamos do culto, mas no nosso dia a dia não houver renúncia, não houver atitude por Ele, de que adianta sermos discípulos de Jesus? Lucas capítulo 10, versículo 2. E disse-lhe Jesus mais uma vez: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para essa colheita. O clamor do Senhor Jesus é que eu e você possamos trabalhar para o reino de Deus por amor a Ele. Nada forçado, mas que vem aqui do nosso coração. Nada empurrado, mas atitudes de amor por Ele. E como aqui Jesus está falando, está faltando aqueles que renunciam à sua própria vida por amor de Jesus. Mas eu sei que o Espírito Santo, Ele está levantando aqui uma igreja de pessoas que vão renunciar a algo por Ele. Que nós vamos amar Ele intensamente, cada dia mais. Amém? Essa palavra ela veio para mim primeiramente. Mas essa palavra eu falei, eu vou trazer para a nossa igreja. Porque a gente se conhece aqui, conhece a maioria das pessoas. E eu falei, o que eu vou falar para todo mundo que eu conheço, que a gente está junto há muito tempo? Então o Espírito Santo me trouxe essa palavra, de nos levar nessa intensidade desse amor dele. Nos levar no mais profundo desse amor. É isso que nos resta. Seguir esse mais importante mandamento. E a próxima sequência é a alma. A alma é onde está alojados os sentimentos e as emoções. Então, como eu faço para sentir Deus? Como eu disse, Deus mudando o meu coração, aí sim eu passo a sentir algo por Ele. Deus mudando o nosso coração, nós podemos amá-lo, sentir amor por Ele. Salmos 84, 10. Um cara completamente apaixonado por Deus, ele falou isso daqui: pois um dia só em teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Estar recostado à porta da casa do meu Deus é melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. De verdade, é muito difícil a gente falar, nossa, Deus, é maravilhoso estar o dia inteiro na sua presença aqui orando e tal. Nos falta esse sentimento de Davi. Pelo menos me falta. Porque se eu falar, Deus, eu vou ficar o dia inteiro aqui orando e tal, e tal, e tal, vai chegar uma hora que você vai, nossa, eu já quero sair fora, não tem mais nada que falar. E ainda mais aqui está falando na casa dos ímpios. Sei lá, num palácio, se você estiver num palácio, vai ter um banquete lá, vai ter um videogame lá, vai ter uma piscina, vai ter uma sauna, vai ter várias coisas para fazer. Que é o que existe aqui no nosso mundo. Então será que temos essa vontade?
Falando de sentimentos e emoções, muitas vezes nós gastamos toda a nossa energia, o nosso sentimento com as coisas desse mundo. Vamos usar um exemplo aqui de um seriado. Às vezes nós gastamos o dia inteiro lá assistindo um seriado, querendo ver o final, o que vai acontecer. E aí a nossa energia está toda gasta ali. Quando a gente vai entrar na presença do Senhor, eu não consigo mais falar: Pai, 1 minuto só na tua presença vale mais do que tudo. Porque eu não tenho nem força para falar isso. Eu já gastei toda a minha energia com algo. Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias capítulo 4, versículo 6. Vai falar do entendimento. Eu preciso buscar conhecer ao Senhor, entender quem eu sou em Deus, quem Ele é, qual é o amor dEle por mim. Eu preciso buscar conhecimento, ler a palavra, estudar, ler livros, sei lá, participar de eventos, para mim conhecer mais esse Deus, para mim saber o que Ele gosta. E aqui Oséias está falando: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitei. Existem muitas pessoas que, eu já conversei com algumas, que pararam de vir na igreja, pararam de ir para a igreja, e não vai em nenhuma igreja. E aí eu perguntei: mas você parou de ir na igreja? Mas e aí? E Deus? E o seu relacionamento com Deus? Ah, eu parei, para mim não rola mais. Essa pessoa não tem o entendimento. Porque se ela tivesse o entendimento, saber que não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver comigo, nem com você, tem tudo a ver com Ele, para algum lugar ela ia. Congregar, ir para outra igreja, fazer parte de algum corpo, ela precisa. Então significa que falta um entendimento. Como eu disse, não tem a ver com nós, tem a ver com Ele. Então quando eu busco entender a Deus, eu começo a ter atitudes de amor. Quando eu busco entender a Patrícia, eu fico pirado, estou brincando. Quando eu busco entender a ela, fazer o que agrada a ela, eu vou lavar a louça. Porque lavar a louça alegra ela. Ela sai, chega, a louça está lavada, ela está feliz. Então o nosso cônjuge é assim. Nós buscamos conhecer o que agrada a ele ou não. E fazemos atitudes. E o último, com toda a nossa força. Com toda a nossa força significa com todas as minhas forças, sem preguiça, para demonstrar o meu amor a Ele. Quando tem algum evento na igreja, eu tenho que me esforçar para fazer isso acontecer. Eu tenho que me esforçar para conhecer mais a Deus. Eu tenho que me esforçar para agradar a Deus. Eu tenho que me esforçar para fazer a vontade dEle. E na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala: esforça-te, tenha bom ânimo, se esforce. Se esforce para conhecer a Deus. Se esforce para viver pelo reino de Deus. Salmos 31, versículo 24 fala isso. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Sejam fortes. Glória a Deus. E aqui, Marcos, no Novo Testamento, Jesus está falando que eu não devo só amar a Deus, mas eu tenho que amar o meu próximo. Deus está nos levando nesses últimos dias a amar mais o nosso próximo. Porque existem alguns versículos que a gente lê na Bíblia, como um aqui que eu marquei, que é Mateus 5,43. Abre lá para a gente ver. Mateus 5,43. Fala assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham ser filhos do Pai que está nos céus.
porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e os injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Esse versículo é muito forte. Como eu disse, nesses últimos dias, o amor de muitos se esfriará. E aí a gente começa a olhar para o nosso próximo como: ele faz o corre dele, eu faço o meu corre aqui. Ou se eu olho para um mendigo, eu falo: vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar, olha o tamanho desse cara, ele pode trabalhar. Ou eu olho para um cara que está preso, e eu falo: tem que botar fogo em tudo, tem que matar tudo eles. Tem que matar tudo. Aí sim fica bom. Se você é um cristão que está nesse nível de pensamento, você precisa buscar mais entendimento, mais paixão por Jesus. Aí sim a gente começa a cumprir esse propósito de Deus, que é amar o próximo e orar pelos meus inimigos e amar os meus inimigos. Cara, é muito difícil isso. É ou não é? É muito difícil isso. Mas o Espírito Santo, ele está nos resgatando essa paixão por orar pelo próximo, por chorar pelo próximo. Chorar. Eu tenho certeza que as nossas lágrimas, o nosso choro, a nossa compaixão traz libertação, traz cura para as pessoas. Jesus fazia isso. Todas as vezes que ele ia orar por alguém, a Bíblia fala: e Jesus teve compaixão. Jesus ia libertar alguém, ele falava, a Bíblia fala: e Jesus teve compaixão. Compaixão é algo que precisa impregnar no nosso coração. Amar o próximo como Jesus nos amou. Aconteceu uma situação na Fundação Casa, alguns dos meninos aqui estavam lá. A gente foi fazer um culto e um menino de 14 anos chamado Ezequiel, eu acho que eu já falei isso, ele saiu da ala dele, não era culto da ala dele, mas ele veio, os baixinhos são ligeiros. Então ele saiu, foi beber água, e na hora que ele voltou, ele sentou na turma lá. Sentou lá no meio, pequenininho, ninguém viu ele. E aí começou a adoração e tal, e aí ele ficou possesso, o menino começou a querer quebrar tudo lá. Aí os caras tirou ele, levou ele atrás da quadra, e começou a orar por ele. E aquele menino estava com uma legião de demônios. Eram muitos demônios. E aí a gente fez o culto e tal, ministrou e tal. Aí depois foi todo mundo lá. E a gente começou a orar por ele, orar: Deus, em nome de Jesus e tal, e sai. E saía e voltava. E quando ele voltava ao normal, ele começava a chorar. Ele chorava gritando à mãe dele: mãe, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe, chama minha mãe, eu quero minha mãe. E pá, e voltava de novo. Cara, aquela cena a gente nunca vai esquecer. A mãe dele era cristã e o pai era do candomblé e tal. E de repente a gente orando, e o que a gente vai fazer? Começou a vir uma compaixão no nosso coração. Você lembra, Madeira? Começou a vir uma grande e forte compaixão, que todo mundo começou a abraçar ele. E a gente começou a orar por ele: Senhor, tenha misericórdia da vida do Ezequiel. Senhor, salva a vida dele. Senhor, transforma a vida dele agora. Perdoa ele, Jesus, perdoa ele. E através desse clamor, aquele menino foi liberto, foi curado. Você faz ideia que as suas lágrimas podem transformar a sua família? Você faz ideia que o teu choro pode libertar o próximo? Um detento ou um mendigo? E Jesus disse isso: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu estava no hospital, vocês não foram orar por mim. Eu estava preso e vocês não foram me visitar. Então a compaixão que nós temos que ter é por eles, é para eles. Amém? Glória a Deus. Tem um último versículo que eu vou falar aqui, Mateus capítulo 21, versículo 28, e eu já encerro. Que muitas vezes, falando de amor ao próximo, falando de
eu tenho que perdoar e amar o meu inimigo? Eu creio que existem situações que nós temos que amar, sim, por obediência a Deus. Demonstrar amor a Ele. Todo mundo sabe aqui, eu vou contar também, que a gente foi assaltado na nossa casa o ano passado, eu e a Patrícia e o nosso nenê. Os caras entraram, amarraram a gente ficou deitado no chão e tal, e os caras levaram tudo, entraram na nossa casa e tal, e saíram. E aquela situação mudou muito o nosso coração. Mudou muito a nossa maneira de ver os nossos inimigos. Porque a gente não tem inimigo nenhum. Eu não tinha inimigo, nunca tive. E de repente, eu passei a ver um inimigo. E naquele dia, minha mente, meu espírito e minha carne começou a borbulhar. Borbulhar, e algo dizia para mim, bom, eu vou lá, eu faço isso, vou na casa de fulano, e eu vou lá e pego tudo. E muita gente vinha aqui, não, vamos lá, eu sei onde está, que não sei o quê. E algo dentro de mim, que era o Espírito Santo, começava a me trazer essas palavras aqui, ó. Você tem que amar seu inimigo, você tem que orar pelo seu inimigo. Foi uma experiência muito louca, começou a vir vários versículos na minha mente. E um deles foi esse de Mateus 28. Que Jesus chama seus 2 filhos, e ele fala para os 2 filhos virem ajudar ele a trabalhar na vinha. E aí Jesus chega e fala, vem meu filho, vem trabalhar na vinha comigo. E aí um fala assim, que eu não vou não, pai, não, eu não vou não. E no final ele acabou indo. Agora teve um outro que falou, eu vou sim, pai, pode deixar que eu vou. E ele acabou não indo. Aí Jesus perguntou, qual desses aí agradou o coração de Deus, fez a vontade do Senhor? Lógico que foi aquele que falou que não ia, mas foi. Aí Jesus fala, então, até as prostitutas entendem isso e vocês não entenderam ainda. O que me veio à mente é, naquela hora, naquele momento, eu não tinha vontade nenhuma de perdoar, eu não tinha vontade nenhuma de abençoar e orar por aqueles homens, por aqueles caras. Aí eu tomei uma atitude, peguei na mão da Patrícia e falei, a gente tem que perdoar esses caras, a gente tem que liberar esses caras e o nosso coração no mundo espiritual. A gente começou a orar, Deus abençoa, Deus, para que eles venham te conhecer, salva a vida deles, que eles tenham uma chance e tal, amém. Depois disso, tudo mudou na nossa vida, tudo mudou no nosso coração. E isso serviu de testemunho, porque veio mais um lá falar comigo, ô Xisto, não sei o que, vamos lá, que não sei o que. Aí eu falei desse testemunho para ele, ele falou, caramba mano, que forte. Nossa, eu preciso fazer isso também. Nossa, é verdade, você tem razão, cara. O Espírito Santo, ele está nos levando a ter uma compaixão pelo nosso próximo, pelos nossos inimigos. Amém? Vamos ficar de pé? Então, nesses últimos dias, eu creio que o Espírito Santo quer fazer isso em nós. O maior amor por Ele. O maior amor pelo próximo. Que eu e você possamos nos doar mais por Ele e para Ele. Como eu disse, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com pessoas, mas tem a ver com o meu amor por Ele. Muitas pessoas nos finais do tempo, como eu disse, eles falam, tem que matar tudo. Não, tem que aniquilar. Ah, esse cara aqui eu não dou. Outro dia veio um mendigo e eu falei, toma aqui ó, toma esse dinheiro. E quando você for comprar sua cachaça ou sua droga, você vai sentir nojo, toma aqui ó. E o cara falou, não, pode ficar com você. Não quis. Eu falei, não, agora você vai pegar. Toma, é um ato profético. Ué, Jesus falou para mim ter compaixão e misericórdia, então eu vou dar. O que ele vai fazer é um ato profético, ele vai se converter. De alguma maneira ele vai se converter. Eu preciso ter compaixão. Eu tenho que ter misericórdia, e é dessas pessoas. Porque aqui ninguém vai pedir, me dá 10 aí. A semana que vem, me dá 50 aí. Não, é eles que vão pedir. Então eu tenho que dar, mas com compaixão, com um ato profético, que ele vai ser liberto, que ele vai ser transformado. Jesus, ele não disse para que a gente venha mandar matar as pessoas, mas ele pediu para a gente amar. Ele não disse, não mateis uns aos outros como eu vos matei. Né? Ele disse, ame como eu te amei.
Vamos fechar os nossos olhos e orar? O meu maior desejo nessa palavra, de verdade, é que o Espírito Santo traga esse amor mais profundo em mim e em você. Que eu e você possamos mergulhar nesse mar de amor. Que nós possamos ir mais profundo nesse amor ao próximo. E possamos ser essa igreja apaixonada por Deus, apaixonada por Jesus. Que seja diferente no amor, no trato com o próximo, com os seus inimigos. Ore ao Senhor. Como eu disse no começo, se você já teve essa paixão e ela se esfriou, ore para que o Espírito Santo resgate isso hoje. Você que quer conhecer esse amor, esse louco amor de Jesus, que é diferente de todos os amores que você já experimentou, começa a pedir a Ele, começa a pedir para conhecer esse Jesus, desse grande amor, desse maravilhoso amor. Jesus, sim, Jesus. Nós queremos voltar a ser uma igreja que ora, que chora pelo próximo. Senhor, nós queremos sentir as dores do próximo. Eu preciso me colocar na posição, na situação do próximo. Nos dê esse amor, Jesus. Nos dê esse amor ao ponto de chorar por eles. Nos dê esse amor ao ponto de clamar a Ti, de me render, de me derramar aos Seus pés, Senhor. Por favor, Jesus, restaura o amor em nós. Dentro de mim, meu Jesus, ter o teu coração, ser como tu és. Eu quero que tua mão toque em mim. Preciso te conhecer, saber mais de ti. Muda meu coração. Transforma meu coração. Muda meu coração. Preciso te conhecer, saber mais de ti. Muda meu coração.
meu coração. Me dá um coração igual ao teu. Jesus, Muda meu coração. Transforma meu coração. Muda meu coração. Coração igual ao Glória a Deus. Esta semana passada, eu e o pastor Marcelo estávamos pensando que tema daríamos para a série de estudos das células e também as ministrações da igreja no domingo à noite. E aí começamos a orar, pedindo ao Senhor, e veio o tema, né, Lelo? Fascinação. Fascinados por Deus. Fascinados pela beleza dele. Hoje de manhã foi a primeira ministração aos líderes de célula sobre fascinados por Deus. E a ideia minha é que começasse essa série depois de domingo que vem, porque domingo que vem nós vamos ter ceia, então seria, sei lá, que dia do mês, acho que o terceiro domingo. Daí então, eu fui surpreendido por Deus, por saber a urgência dele nesse negócio, de nos tornarmos uma igreja, uma família, um cristão fascinado por Deus. Quem está me entendendo? E o Xisto, sem saber desse tema, trouxe uma palavra hoje, para que os nossos corações, fascinados pelas coisas do mundo, fossem arrancados, para não restar vestígio nenhum das coisas do mundo, e receber um coração hoje de Deus, fascinado por Deus. Sem ele saber, ele deu início a uma série. Eu creio que o Espírito Santo está nesse negócio. Eu não sei se você pode concordar comigo. Eu creio que o Espírito Santo no final desse mês aqui, nesta série, ele vai fazer um reboliço nessa igreja aqui. Como aconteceu lá em Ezequiel, que houve um grande ruído naqueles ossos secos, e foi para o bem, porque Deus queria montar ou remontar, reformar um grande exército, ou um exército que tinha sido grande, mas estava falido, acabado e seco. Deus queria transformar aqueles ossos secos num grande exército de corações fascinados por Ele. Eu estou aqui, cara. Se você entender que arrepio é presença de Deus, então o neguinho está todo arrepiado. Deus vai fazer uma grande obra nesse mês de junho. Vamos mudar de rumo. Se você não mudar, você vai ficar xarope pro resto da sua vida, cara. Mas a proposta do Espírito Santo é arrancar esse nosso coração e dar um coração a nós, a você, a igreja, um coração fascinado por Ele. Nossa, eu tô aqui, eu não tenho a palavra ainda,
Mas eu quero que o Espírito Santo siga essa linha que ele começou. E com certeza, eu estou falando errado aqui. Eu quero que o Espírito Santo me ajude a seguir nesse pensamento e nessa linha. E eu quero que vocês comecem a orar por esse mês de junho, que não é mês dos namorados, é mês da igreja namorada, apaixonada por Jesus, se manifestar. Domingo que vem nós vamos ter uma ceia aqui, mas vai ser a ceia de pessoas fascinadas por aquilo que Jesus fez. Pessoas que estão mergulhadas, estão fascinadas, estão acima de tudo ligados e focados por aquilo que Jesus fez por ele. Eu quero uma igreja assim no domingo que vem. Amém? Coloca a mão no teu coração. Vamos agradecer a Deus pela palavra que o Espírito Santo trouxe através do xisto. E que Ele, o Espírito de Deus, permaneça em nosso meio todas as vezes que nos reunimos. Porque sem Ele em nosso meio, nós vamos falar por falar. Sem Ele no nosso meio, nós vamos cantar sem objetivos algum. Espírito Santo, permaneça aqui. O Senhor não quer casas feitas por mãos de homens, nem aceita isso. Mas o Senhor preferiu esta casa, esta carne, o nosso corpo, o nosso ajuntamento, para habitar em nosso meio, para ficar em nosso meio, não nos visitar, mas para habitar e nos orientar. Espírito Santo, Espírito Santo, te amamos, te amamos, te amamos. Espírito Santo, te amamos. Bem-vindo para fazer aquilo que o Senhor quiser fazer. Estamos abertos, estamos abertos. Nós adoramos aquele que faz.